você tem a lesão do endotélio. Quando você tem a lesão do endotélio, você tem a exposição do fator tissular, tá? Quando você tem a exposição do fator tissular, que é o fator tecidual, você tem a ativação do fator 7, tá? E essa ativação do fator 7, lesão, também era a via extrínseca, tá? Quando vocês pensam em via extrínseca e via intrínseca. Quando você ativa o fator 7, você ativa duas vias. Você ativa o fator 9 e o fator 10, tá? A ativação do fator 10 vai fazer a produção de trombina. A trombina é, assim, como é que eu vou dizer, o coração da anticoagulação, tá? É um dos principais, se não é o principal fator da coagulação. Então, você produz uma porcentagem muito pequenininha de trombina, que é em torno de 5% da trombina. E a trombina faz o quê? Ela faz a conversão do fibrinogênio em fibrina nas redes de fibrina. O que é as redes de fibrina? As redes de fibrina é as plaquetas interligadas entre si pelo fibrinogênio, que a gente viu no primeiro slide. Então, tudo isso é para quê? É para formar fibrina, para que ocorra a agregação plaquetária. Então, toda aquela cascata que a gente vê, que é um monte de fator, é para isso, tá? O problema é que na iniciação a gente só produz 5% de trombina, então produz uma porcentagem muito baixinha de conversão de fibrinogênio em fibrina. E para a gente produzir lá os outros 95%, a gente precisa ativar retrogradamente toda a cascata de coagulação. Então, a iniciação é a produção de 5%, mas a trombina, ela faz um feedback positivo na cascata, que é a fase da amplificação. Então, a partir do momento que você tem a produção de 5%, a ativação de 5% da trombina, ela faz um feedback positivo. Então, ela vai lá em cima e ativa fator 11, ativa fator 5, ativa fator 10, tá? E aí, esse feedback positivo que vai fazer com que mais trombina seja produzida, tá? E essa trombina, na fase de amplificação, ela que ativa as plaquetas. Então, aquelas plaquetas em pseudópodes, elas só ficam pseudópodes por causa da ativação da trombina, tá? Então, é nessa fase que elas mudam a conformação das plaquetas para permitir que elas se interliguem, tá bom? Já tá dando para entender mais ou menos, tá? E a propagação, o que acontece? Então, a trombina fez o feedback positivo, ativou o fator 8, fator 5 e fator 8. O fator 8 se liga ao fator 9, que tinha sido ativado lá na iniciação. Lembra, a iniciação ativou o fator 9 e o fator 10, tá? Esse complexo chama complexo, e aí o 9 com 8 forma um complexo, que chama complexo tenase, ten de ativar fator 10, tá? Então, esse complexo, ele vai ativar um segundo complexo, que chama protrombinase, que é o fator 10 mais o fator 5, que foi ativado na amplificação, tá? Que é o complexo protrombinase. Então, o tenase ativa o 10, ativa mais o 10, que vai se ligar ao 5, formar o complexo protrombinase e produzir mais trombina. Então, aqui a gente tem um booster de trombina. Então, a trombina, ela faz um feedback positivo para aumentar a sua própria produção, tá? Até o ponto que você tem tanta trombina que você consegue transformar o fibrinogênio em uma rede mais forte, mais importante de fibrina, tá? Então, resumindo, toda a cascata, tanto a iniciação, quanto a amplificação, quanto a propagação, é toda feita para você ter bastante trombina para transformar o fibrinogênio em rede de fibrina, tá? Deu para entender mais ou menos? E aí, o que a fibrina faz? Liga as plaquetas entre elas através daquele receptor 2B3A.
Só que ela precisa estar ativada para quê? E quem ativa é a trombina. Tá? E aí, por fim, a gente tem a formação de fibrina. Só que a fibrina, ela é uma fibrina solúvel. Para você ter aquela rede forte, insolúvel de fibrina, você tem que ter a ativação de um outro fator, que é o fator 13. Tá? Então, para transformar a fibrina que está solúvel em insolúvel, você tem que ter um outro fator, que é o fator 13. E o fator 13, ele também é ativado pela trombina. Tá? Então, você transforma o fibrinogênio, os monômeros de fibrina numa rede de fibrina, tá? Mais forte. Que eram solúveis em uma rede insolúvel. Eu cheguei até a ver a área cirúrgica, mas não foi eu que fiz. E aí, essa figura, eu acho que é uma figura que todo mundo tem que saber. Acho que o Vitor, Camila e alguns R2 já sabem, mas que eu sempre mostro para vocês. Que, quando eu falei para vocês, o coágulo é plaqueta que se liga entre si através da fibrina, do fibrinogênio. E aí a gente fala que é como se fosse uma parede de tijolo, em que o tijolo é a plaqueta e o fibrinogênio é o cimento. Então, se a gente tem uma parede que tem muito tijolo, mas sem cimento, ela vai desmoronar. Ou seja, toda vez que a gente pensa em coagulação, em sangramento, a gente tem que lembrar de dosar e de saber o fibrinogênio. Porque a plaqueta não vai funcionar se não tiver um fibrinogênio adequado. Tá? Que é o fibrinogênio, é o cimento. Ele que vai ligar a plaqueta, ele que vai formar o coágulo. Tá bom? E toda a cascata é para transformar fibrinogênio em rede de fibrina. Esse é o objetivo. Tá bom? A Fernanda e o Felício fizeram o mesmo curso. E aí... Ai, não ativou a minha animaçãozinha. O Fernando fez. Mas... O Arthur fez. E aqui agora falando um pouquinho de via intrínseca e via extrínseca. Por que a gente fala em via intrínseca e via extrínseca? Principalmente por conta dos testes que a gente tem e dos exames laboratoriais, tá? E eu não sei por que não apareceu minha animação direitinho. Mas a gente tem a via intrínseca, a via extrínseca e a via comum. Depois vai aparecer. Vocês vão ver. Quando a gente fala em testes laboratoriais, a gente tem que lembrar que a gente coleta o sangue. Vou pedir um TP, um TTPA, num tubo. Esse tubo tem que ser um tubo com citrato, para não formar um coágulo dentro do tubo, tá? Ele é centrifugado, e quando ele é centrifugado, você vai ter 3 partes. Você vai ter as células vermelhas, as hemácias, um sobrenadante e o plasma em cima. E aí, para você fazer os testes TP, TTPA, tempo de trombina, você pega só o plasma, ou seja, você separa das hemácias, tá bom? E aí vamos falar um pouquinho sobre os testes. Então, a gente conhece alguns testes, mas eu não sei se vocês sabem como é que funciona. Quando vocês começarem a entender, talvez seja mais fácil. Então, o primeiro teste que a gente pede bastante é o TP, tá? Que é o tempo de protrombina. O TP, o que é? Você pega lá o plasma, incuba lá a 37 graus e coloca um ativador, que é a tromboplastina, que é igual ao fator tecidual. Sabe o fator tecidual que você tem para ativar lá e começar toda a cascata, a iniciação? Então, você joga um fator tecidual, que é a tromboplastina. E aí você faz o quê? Você cronometra para ver o tempo para formar o quê? O coágulo. É o tempo de trombina. E ele avalia basicamente a via extrínseca. Porque o que é a via extrínseca? A via extrínseca é fator tecidual mais fator 7. Tá? É isso, via extrínseca. Que é o comecinho da iniciação, tá? E aí, você vai ter o fator tecidual mais o fator 7 vai, teoricamente, ativar a via comum. Mas a gente sabe que não existe separação da via extrínseca e da via intrínseca. Elas interagem entre si. Por isso que a gente não usa mais esse modelo antigo. Mas para entender os testes, dá para entender meio que separando via extrínseca e via intrínseca. Então, o fator 7, junto com o fator tecidual,
ativa fator 10, fator 5 e a trombina, que é o fator 2, tá? Converte fibrinogênio em fibrina. Então, você fica lá, então você joga lá o fator tecidual junto com o plasma, incuba e vê, cronometra quanto tempo aí para formar o coágulo. Normalmente o tempo é de 9 a 15 segundos. E aí, vocês já ouviram falar do INR, certo? O que é o INR? É você pegar o TP, esse tempo do paciente, e dividir pela média normal da população. Tá? É elevado a um índice, que é o índice daquele teste padronizado no laboratório. Só que o INR, ele só foi validado, é um exame que é só validado para quem usa antagonista da vitamina K. Então, a gente usa INR para um monte de coisa, mas a validação dele é para quem usa a varfarina, antagonista da vitamina K. Tá? E outra coisa, quando você começa a fazer a ativação lá da via extrínseca, usando a tromboplastina, o que você vai ver? Você vai ver aquele 5% inicial da formação de trombina, que é a fase da iniciação. Então, toda a retroatividade, todo aquilo que a gente vê de feedback positivo da trombina, você não está vendo no TP. Você só está vendo aquela formação inicial de 5%, tá? Alguém já dormiu? Não. Não é fácil. E aí vamos falar um pouquinho da vitamina K, que é do antagonista da vitamina K, que é a varfarina. Então, a varfarina, ela inibe, qual é a ação dela? Ela é antagonista, ela inibe a vitamina K. E tem alguns fatores de coagulação que eles agem, eles dependem da vitamina K para funcionar. Quais são eles? Eu sempre faço uma regrinha na minha cabeça, que foi como eu aprendi, não sei se foi como vocês aprenderam também. É o fator 2, que é a protrombina, tá? O 7, que é o fator lá da iniciação, 2 com mais 7, 9. Então, eu fico 2, 7, 9 e mais 1, 10. Tá? Não sei se vocês têm isso na cabeça, mas eu guardo assim. Então, é 2, 7, 9, 10. Quando a gente vai ver o 2, 7, 9, 10, por isso que não dá para ficar pensando em via extrínseca e via intrínseca, você vê que o 2, ele é via comum. O 7 é via extrínseca. Mas o 9 é via intrínseca. Já pode fazer? Tá. Então tá bom. Então, a gente até usa, como a maior parte dos fatores, maioria dos fatores engloba via extrínseca e via comum, a gente acaba usando o tempo de protrombina e o INR para analisar a ação da varfarina. Mas, se você tem uma intoxicação cumarínica muito importante, o TTPA também vai alargar, não só o TP. Por quê? Porque também age no fator 9, que é da via intrínseca, tá? E a minha vida da varfarina é em torno de 36 a 42 horas. Tá. Então, vamos supor que a gente tem um sangramento importante por varfarina. Tá? Um sangramento por varfarina. Não estou falando aquele paciente que tem um NR alargado, o que você faz, ou aquele paciente que tem um NR alargado, você quer fazer um procedimento, mas não está sangrando. Não é esse paciente que eu estou falando. Estou falando daquele paciente que está sangrando por intoxicação cumarínica. Tá? O que a gente faz quando o paciente está sangrando por intoxicação cumarínica? Rafael. Tá. Então, lembra que a varfarina é um antagonista da vitamina K. Então, se você quer reverter, você tem que dar vitamina K. Tá. E mais alguma coisa? Tá sangrando. Ela chegou de madrugada, foi o único momento que o marido estava aqui, depois ela foi para correr. É só bizarrice. Tá. Então, a gente tem duas opções, né? Então, a gente pode usar a vitamina. Se o paciente está sangrando ativo, é um sangramento importante com repercussão, você deve usar. Você tem que repor aqueles fatores de coagulação que estão sendo afetados pelo anticoagulante, tá? Pelo antagonista da vitamina K. Dar só vitamina K não vai resolver nesse momento. Por quê? Porque a vitamina K, ela demora 4 a 6 horas para começar a fazer efeito. Então, o paciente está sangrando, se você der vitamina K, se
vai ter que esperar 4 a 6 horas para ela começar a reverter a ação, tá? Então, você tem que repor aqueles fatores de coagulação naquele momento. Então, você pode fazer isso de duas formas. Ou você dá plasma, que é o que a gente tem na nossa instituição, tá? Aqui tá 5 a 8 ml por quilo, mas a gente usa um pouco mais. Acho que eu escrevi errado. A gente usa de entre 10 a 20 ml por quilo, tá? E o complexo protrombínico, o que é o complexo protrombínico? Um concentrado de fatores de coagulação. Que fatores de coagulação? 2, 7, 9, 10. Exatamente os fatores dependentes da vitamina K, tá? Então, o padrão ouro é você repor fatores, o complexo protrombínico. Se você não tiver disponível, você pode usar o plasma, tá? O complexo protrombínico, você usa muito menos volume, tá? Em torno de 30, 40 ml, tá? Enquanto que o plasma você usa um volume muito maior, tá? A infusão é mais rápida e tem menos risco de reações transfusionais, basicamente não tem quase risco. Você não precisa fazer teste pré-transfusão e parece que no caso de intoxicação com marina não tem diferença em relação ao risco de trombose, tá? Mas por que a gente tem que associar os dois? Seja o plasma, seja o complexo protrombínico com a vitamina K. Por que eu não dou só complexo protrombínico? Porque ele começa a usar imediatamente, mas ele tem um tempo de ação, aqueles complexos vão ser consumidos, aqueles fatores vão ser consumidos em 6 horas. Então, a partir do momento que você está lá, com a intoxicação, lá, e der o complexo protrombínico, você vai controlar aquilo mais ou menos nas primeiras 6 horas. Depois, a varfarina continua fazendo efeito, tá? Só que lembrar que se você usa a vitamina K, ela vai começar a agir entre 4 a 6 horas. Só que ela age por um tempo prolongado, por 24 horas pelo menos, tá? Por isso que a gente tem que associar os dois, tá? Então, você usa o plasma, o complexo protrombínico, inicialmente para segurar ali e repor, para segurar ali o sangramento, repor os fatores de coagulação, mas você tem que dar a vitamina K para que aquela ação se prolongue aí por 24 horas, tá bom? Alguma pergunta? E a vitamina K é V, tá, gente? Não adianta dar VO, né? Pelo menos 10 miligramas, tá bom? Agora vamos falar do TTPA. Então, TTPA, mesma coisa. Pega o plasma, incuba lá 37 graus, põe cálcio. Eu não falei aqui, mas quase todas as reações da cascata são dependentes de cálcio, tá? Todas. Complexo protrombinase, ativação do fator 7, conversão de protrombina em todas, tá? Então, se você não tiver um nível de cálcio adequado, as reações também não vão ser adequadas, tá? A gente também tem que ficar bem preocupado com o cálcio. Então, aqui você pega o plasma, adiciona cálcio, incuba 37 graus, e aí você põe um ativador, que é o fator elágico, que é um ativador de contato, que ele ativa via intrínseca, tá? Mas a gente não sabe atualmente, assim, na verdade, o fator de contato que a gente usa ali, o ácido elágico, a gente não produz ele naturalmente, tá? Quer dizer, a divergência se a gente produz ou não produz. Mas o modelo atual de coagulação, ele mostra que é a própria iniciação ali que ativa a via intrínseca, tá? Que ativa todas as vias, tá? É a própria trombina. Então, isso da gente ativar uma via por um fator elástico, por um fator de contato, ou a gente não produz, ou a gente produz muito pouco. Então, isso não acontece realmente no nosso corpo, tá? Enfim, mas ele ativa lá a via intrínseca, o fator 12, o fator 11, o 9 e o 8. Você lembra daquela paciente? E aí, depois vem a via comum, que é o 10, o 5 e o 12. O tempo, aí você vai lá e cronometra, então você põe lá o fator de contato, cronometra para ver o tempo para formar o coágulo, que é de 25 a 35 segundos, tá bom? E aí, quando a gente pensa em TTPA, a gente pensa em quem? Em heparina. A heparina não fracionada, né? A gente lembra muito da nossa querida bomba de heparina, né? A gente fica controlando o TTPA. Então, a heparina, o que ela é? Ela é um polímero polissacáride derivado do intestino do porco. E eu acho que tem umas heparinas derivadas do intestino também
do boi, se eu não me engano, que no Covid a gente acabou usando mais, porque a do porco não estava disponível. Tá? E ele é um anticoagulante indireto, ou seja, ele não age diretamente no fator de coagulação, ele age de maneira indireta. E ele combina-se com quem? Com a antitrombina. Então, lembra que eu falei que a trombina é o principal fator de coagulação? Tá? Que ativa toda a via, que faz aquele feedback positivo. Então, ele combina com a antitrombina, e a antitrombina, ela inativa a trombina, tá? Mas ele não inativa diretamente a trombina, ele inativa através da combinação com a antitrombina. E aí acaba agindo nos fatores, principalmente da via intrínseca. O 12, o 11 e o 9. Tá? E por conta disso, a gente pode monitorizar, e a via comum também, o 10 e o 2, sempre vai ter via comum, né? A gente pode monitorizar através do TTPA, ou você pode usar o anti-10A. A meia-vida da heparina é de 60 a 90 minutos, e isso é EV, tá? Quando a gente usa subcutâneo, tem um pequeno problema. O subcutâneo é mais prático, tudo, né? Mas o subcutâneo, a gente não deve anticoagular terapêutico subcutâneo, porque você não sabe qual é a real concentração que vai chegar no sangue, tá? Ou seja, você não sabe a meia-vida daquela heparina quando você usa subcutâneo. Então, se você quer anticoagular com heparina não fracionada, que tem gente que usa um esquema 10.000 de 8 no 8, porque não consegue controlar com bomba de heparina. Mas se o paciente tem um risco grande de sangramento e você quer anticoagular direitinho, e se você precisar parar aquela heparina por algum motivo, ou porque sangrou, porque vai fazer um procedimento, qualquer causa, use EV, porque EV a gente sabe que a meia-vida é mais bem estabelecida, tá? E aí, se você precisar reverter, você usa a protamina. A protamina a gente usa 1 mg para cada 100 unidades de heparina administrada nas últimas 3 horas. Aí, assim, você administrou lá a heparina, sei lá, há 5 horas. Aí você usa uma dosagem um pouquinho menor, tá? Uma parte dessa heparina já foi metabolizada. Tá? A heparina de baixo peso, que é o Clexane, a enoxaparina. Tá? Ela inibe fator 10 e fator 2A também de maneira indireta, tá? Então, não adianta a gente pedir TTPA, porque a via intrínseca ali, ela não mexe. Ela mexe na via comum, tá? Fator 2 e fator 10. Então, para você avaliar a ação da heparina de baixo peso, você vai ter que, se você precisar avaliar a ação, você vai ter que pedir o anti-10A, tá? Porque a gente não consegue dosar o 2A, tá? Ela usa o 2A e o anti-10A. A gente acaba pedindo, até dá para você dosar, tem outros lugares do mundo que dosa, tal, mas aqui a gente só tem o anti-10A, tá? E aí, quem são aquela população que a gente tem que ficar mais atento? Estou falando de anticoagulação plena, tá? Lembrar que a heparina de baixo peso, você usa EV, você usa subcutâneo. Tá? Então, o subcutâneo tem esse problema, você não sabe exatamente a total concentração que vai migrar lá para a corrente sanguínea. Tá? Então, quais são a população que a gente tem que ficar mais de olho e que merece uma dosagem de um anti-10A? Então, paciente obeso com IMC ali acima de 30, 40, com peso acima de 100 quilos, aquele que é baixo peso, gestante, aqueles pacientes que por algum motivo você não quer usar não fracionada, sei lá, que você resolve usar a heparina de baixo peso para anticoagular, mas ele tem uma criança menor que 30. Quem tem criança menor que 30, o ideal é usar não fracionada, tá? Mas se por algum motivo acabou não fracionada, no Covid teve uma época que acabou, não tinha mais. Aí a gente usava uma dose mais baixa aí de baixo peso e aí rezava, porque também não tinha anti-10A, né? Mas, enfim, você poderia tentar se guiar pelo anti-10A. Tá? Então, essa é a principal população, e a gente às vezes tem o kit de anti-10A, às vezes não tem, mas a gente tem que ficar atenta nesses pacientes para pedir, tá? E aí, vocês já ouviram falar de tempo de trombina?
Alguém já pediu tempo de trombina na vida? Não, nem eu. Tá. Mas existe um teste que chama tempo de trombina. O que você faz? Você incuba lá 37 graus, põe o cálcio e você adiciona o quê? Trombina. Você adiciona a trombina e vê o tempo para formar o coágulo. Então, o que você está avaliando nesse momento? Você já está lá no finalzinho da cascata. A trombina, o que ela vai fazer? Ela vai converter o fibrinogênio na sede de fibrina. Você já está lá no fim. Então, basicamente, você vai avaliar o quê? Fibrinogênio. Então, a gente acha que nunca pediu tempo de trombina, mas a gente pede o tempo de trombina. Toda vez que você está pedindo dosagem de fibrinogênio, você está avaliando o tempo de trombina. Quando você foi conversar com ela. Por quê? Eles vão ver. O que é o fibrinogênio? Ele vai ver, você faz um cálculo, você vai calcular o tempo que forma para fazer o coágulo, o tempo de trombina, e através do valor de tempo de trombina, você estima o valor do fibrinogênio. Tá? Então, você não dosa diretamente o fibrinogênio, você dosa, você tem o cálculo, você tem o valor estimado pelo tempo de trombina. Tá bom? Gente, eu só vou passar os outros que eu não consegui terminar. E aí, falando um pouquinho dos novos anticoagulantes orais, ou dos anticoagulantes de ação direta. Então, a gente tem aqueles que agem no fator 10A, tá? Que inibem diretamente o fator 10A. 30 ou 35. Lembrar que o fator 10 é aquele fator que se liga ao fator 5 e forma aquele complexo protrombinase, tá? Que vai transformar a protrombina em trombina, tá? Os agentes que inibem o fator 10A são os três que tem, não sei se vocês já sabem, mas tem um 10A no meio. Varoxabana, apixabana e indoxabana. São os principais. E aí a gente tem também a dabigatrana, que ela inibe diretamente a trombina. Tá? Que é o Pradax. Então, esses, ao contrário da heparina de baixo peso e da heparina não fracionada, esses agem diretamente no fator. Tá? Ele tá em potência ainda? Tá. E aí, como é que é o teste anti-10A? O que você pega? Então, você pega lá. O anti-10A ele tem que ser validado para aquela medicação. Então, não adianta você pedir anti-10A. Aqui a gente só tem o validado para heparina de baixo peso. A gente não tem, mas o laboratório tem que ter. Você vai pedir, por exemplo, anti-10A para rivaroxabana. Você tem que falar que é para rivaroxabana, porque a calibração é diferente, o teste é diferente. Então, o que eles vão fazer? Eles vão. Você tem a droga no paciente, então você coleta lá a amostra de sangue. Isso, vai lá, o paciente usa lá rivaroxabana. E aí você vai e joga um monte de fator 10A na amostra de sangue, tá? E aí o que vai acontecer? A medicação que o paciente está usando lá no sangue vai se ligar ao fator 10A, inativar aquele fator 10A. E vai sobrar uns, tá? Então é assim que é o teste. E aí é um método colorimétrico que eles fazem. E aí eles vão mensurar o que faltou, o que não ligou, tá? E aí, através da densitometria óptica, eles conseguem saber, aí eles fazem um cálculo e veem o valor do anti-10A. Então, quanto menos fator 10A sobrar, mais a droga está agindo, tá? Então, sobrou menos fator 10A. E aí você dosa o fator anti-10A. Então, eles transformam, por exemplo, sobrou 0,3. Aí, quando você vai ver, vai estar alargado, tá? Inversamente ali, tá? Tá muito chato? Não? Tá. Mas é mais para vocês entenderem como é que funciona o exame. E ele tem que ser calibrado para cada medicação que você usa, tá? E aí, como é que vamos supor que eu não tenho fator 10A. Tem algum jeito de eu saber? Que aquele paciente, vamos supor, ele está sangrando, ele usa um anticoagulante, os novos anticoagulantes de ação direta, e você
fala, mas eu não tenho 10A no meu serviço. Então, assim, para o rivaroxabana e para o indoxabana, você pode tentar pedir um TP, tempo de protrombina, tá? E se ele vier prolongado, provavelmente é a ação da medicação. É o melhor método? Não. É super validado? Não. Mas pode te dar um guia, tá? Para a apixabana, não adianta, precisa ser o fator 10A. E pro da bigatrana, que não age no fator 10A, age na trombina. É o inibidor direto da trombina. É o único que é o inibidor direto da trombina. Dá para você pedir o TTPA. Tá? O TTPA pode vir alargado, mas se ele vier normal, também não exclui. O problema é que aqui no Brasil a gente não exclui, talvez dê para você pedir o tempo de trombina lá. Lembra que eu falei? Dá para você pedir também. Mas aqui a gente não consegue pedir o tempo de trombina, a gente acaba vendo pelo fibrinogênio, então é uma bagunça, entendeu? Mas dá para conversar no laboratório. Tá? E se vier prolongado, provavelmente a ação da droga. O que acaba acontecendo? O paciente usa algum anticoagulante de ação direta e está sangrando, você vai tentar reverter, tá? Dificilmente a gente vai conseguir... se você não tiver o anti-10A calibrado para aquela medicação, dificilmente você vai ficar esperando, ou vendo, ou se guiar pelo NR ou pelo TTPA, tá? E cada vez mais gente usa, porque antes a gente falava, anticoagulante direto é coisa de paciente particular. No SUS vai usar, todo mundo vai fazer ainda, mais ou menos, tá? A gente está cheio de paciente usando o rivaroxabana atualmente, tá? Então, a gente tem que já começar se a gente trabalhar só na rede pública, também a manejar os novos anticoagulantes. E aí, vamos supor que o paciente está sangrando e usa um novo anticoagulante. Ou mesmo ele mesmo se intoxicou, tentou se matar, sei lá. Dá para você tentar fazer, lembra aquele oral, então dá para você tentar fazer carvão ativado, tá? Em torno de 2 a 3 horas. Tá bom? É o tempo entre a intoxicação, se for uma intoxicação mesmo, a ingestão e o paciente chegar lá no pronto-socorro. Se o paciente estiver sangrando muito, você também pode considerar usar o ácido tranexâmico, tá? Que não vai reverter diretamente, mas vai diminuir a fibrinólise daquele paciente, tá? E aí, para reverter, então, assim, todos os que são anti-10A, você pode tentar usar ou o inibidor específico, que a gente não... super difícil achar disponível, né? Que é o idarucizumab, O idarucizumab, ele é voltado só para dabigatrana, tá? Que é o inibidor que age na trombina. Ou a gente usa para os outros o indacamete. Agora, se você não tem nenhum nem outro, o que a gente acaba fazendo? Complexo para trombina, tá? De 25 a 50 unidades por quilo. E a dabigatrana, ela tem uma peculiaridade. 80% dela tem eliminação renal, tá? Metabolização renal. Então, se você dialisar o paciente que usa dabigatrana, você diminui os níveis. Então, se você não tiver o reversor, o idarucizumab, você pode dialisar o paciente também, tá? Mas também pode ter, dependendo da quantidade da ingesta, tudo, você pode ter um efeito rebote depois, tá? Que horas são? Nossa Senhora. Vocês querem escutar um pouquinho sobre os métodos viscoelásticos? Ou vocês querem ver se a gente dá numa próxima aula? Vai mais uns 20 minutinhos. Vamos dar numa próxima aula? Eu acho melhor. E aí, dúvidas?
Fale, quem é você? Qual que é o seu nome? Sou R2, mas eu sou externo. Ah, CR2 da clínica? Sou da medicina intensiva da Unesp. Sou externo. Pode perguntar, Brenda. Brenda. Um paciente intoxicado, a minha vida é de 36 a 48 horas. Sim, pode. O paciente não tem estado de internação, não está instável. A gente faz a vitamina K, ela vai agir por 24 horas. Levando em consideração que você não quer deixar o paciente internado, quer liberar ele o mais rápido possível. Nossa, Ai, lá vem, né? Lá vem. Não sei se eu vou conseguir responder essa pergunta, mas tudo bem. Nossa, essa pergunta é difícil, porque a gente aqui trabalha, né, na UTI, né, com paciente grave. Assim, a meia-vida é 36 horas. É maior do que a ação da vitamina K, é em torno de 24 horas, tá? Mas ele tá sangrando? Se ele estiver sangrando, você não vai internar? Não sangra. Ah, tá bom. Se ele não tá sangrando, há até controvérsia se você deve reverter. A não ser que tiver níveis muito altos, acima de 4 principalmente, tá? Então, primeiro, o paciente precisa reverter? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Ele está sangrando? Se ele não, ou o nível está muito alto, o nível está muito alto, a gente está preocupado. Tá? Então, vamos reverter. Aí a gente vai dar o antagonista, a vitamina KVO, tá? 10 a 15 miligramas. E aí, para você reintroduzir uma Arevan, você vai ter que dosar de novo. Tá? Então, sim, vai ter que dosar. Mas não precisa ser... Você pode esperar 48 horas e dosar de novo. Tá? Não sei se eu respondi. Mas... Agora, se o paciente estiver sangrando e tiver um sangramento... Agora, por exemplo, às vezes o paciente tem um sangramento... Você não precisa internar na UTI, sei lá, um sangramento gengival. Aí você vai dosar ali, veio 4. Aí você vai usar o antagonista da vitamina K. E aí você vai ter que ir controlando... Pelo menos a cada 12, 24 horas. Agora, se ele não estiver sangrando, assim, até interrogado se você precisa ou não reverter. O que você precisa fazer é parar a medicação, tá? A não ser que estiver acima de 4, 4,5. Aí, realmente, tem que reverter. Não tem nenhuma pergunta? Uhum. Tá, só para vocês saberem, eu não vou falar dos testes, mas eu vou falar só as limitações dos métodos convencionais, tá? Então, lembrando que esses métodos que a gente tem, o TP, TTPA, contagem de plaqueta, tempo de trombina, eles foram validados para você... Então, assim, o TTPA, ele foi validado principalmente para uso para ação da heparina. O TP, para ação da varfarina. Eles não são validados, não foram validados, paciente que está sangrando ativamente. Por quê? Porque primeiro que você separa o sangue do plasma. Você põe a 37 graus, você põe ativadores, ou fator tecidual, ou um fator de contato. Então, você não está vendo a interação da plaqueta com o sangue, com a hemácia, com os fatores de coagulação em tempo real. Então, isso é uma limitação. E lembrar que no TP você vê só aquele 5% inicial da formação de trombina, você não vê todo aquele feedback. Então, ele não leva em consideração todas essas interações. E eles refletem mais tardiamente a hemostasia em vivo. Tá? Então, quando você tem uma alteração dos fatores, tanto do TP e do TTPA, normalmente o déficit de fator de coagulação já é muito alto, já é acima de 50%. E a influência da hipotermia e da hipocalcemia também não é mensurada, porque lembra que você põe cálcio no teste também, tá? Então, para você fazer e ver toda essa interação, foi criado e foi pensado nos testes viscoelásticos, que vai ser a próxima aula, tá? Agora, eu fiz... Aqui é toda a aula, mas tem um casinho aqui para vocês. Vamos lá. Esse caso é o caso do meu pai, tá? Então, é um caso real.
Então, um homem de 65 anos, 100 quilos, ele toma até hoje Marevan por SAF, interna com quadro de cefaleia de forte intensidade de início a 24 horas. Tá? No exame físico, ele está consciente e orientado, tem uma cefaleia importante, em torno de 8 em 10 pontos, associada à tontura, que não melhora com o uso de analgésico e opioide fraco. Ele referiu presença de urina mais escurecida pela manhã, pupila normal, exame neurológico normal, estava com uma pressão de 150 por 80, uma frequência de 60, uma frequência respiratória de 15, saturando 92% em ar ambiente. Fazendo uma vozinha de criança. E aí, que exames você solicitaria nesse momento? Matou. Boa. O que mais? Eu já não sei. Vai, calma aí. Urina 1, INR. Que mais? Sim. As duas Gabis, André. Função renal. A Gabi Andréia. Tá. Os arrimos eu conheci o japonês. Os arrimos são ponta-feira. O japonês a gente... Ninguém pediu um HB, mas foi pedido. Então tinha o NR. NR de 4,5. Um HB de 13, um fibrinogênio de 250, um TTPA de 120 segundos. Então, lembrar que a varfarina, que os fatores dependentes de vitamina K é basicamente via extrínseca, mas também tem o fator 9, que é via intrínseca, tá? E o TTPA veio bem alargado, veio 120, e o NR de 4,5. Plaqueta 162 mil, e essa é a torre. E aí, qual é a conduta? Só pode ser. Já está feito também. Foi. Complexo trombínico, vitamina K e centro cirúrgico, né? Tá. Então, assim, quando a gente pensa em paciente que tá... Ele não tinha, vocês veem os sinais vitais tão bons, ele não tinha... nenhum critério de instabilidade, nenhum critério ali que aquele sangramento está levando a disfunção orgânica. Só que quando o paciente é neurológico, E a outra análise também é... neurocrítico, e vai ter que ser, e tem uma intoxicação clorina, que vai ter que ser submetido a uma cirurgia, você tem que reverter, tá? Aqui a gente tem uma relação muito próxima dos nossos R2. Então, foi feito vitamina K 10 miligramas e 25 unidades por quilo, que ele pesa 100 quilos, foi 2.500 de complexo protrombínico para ele. Tá? Então, aqui só relembrando, mais uma vez, que o complexo protrombínico, ele age imediatamente e dura em torno de 6 horas, mas que e a vitamina K começa a agir de 4 a 8 horas, mas dura 24 horas. Então, lembrar que tem que dar os dois, tá? E foi revertido parcialmente, viu? Porque ele tem SAF, então também estavam com medo de reverter totalmente ali e ele ter um evento isquêmico. E aí foi drenado e ficou tudo bem. Tá vivo, teve alta, tá bom? É isso, gente. Obrigada, viu?